Oi, gente querida, tudo bem? Então, hoje o vídeo é sobre contorno e iluminação, como é que faz. Eu vou falar sobre as técnicas de contorno e iluminação. Então, vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Então, para que servem as técnicas de contorno que a gente tanto vê nos videozinhos do Instagram, aqueles videozinhos que ficam passando, né, que a gente vê as blogueiras usando, os youtubers, né, enfim. Para que serve essa técnica de contorno e iluminação que a gente utiliza na maquiagem? O contorno e a iluminação nada mais é do que uma forma da gente disfarçar algumas imperfeições do nosso rosto e dar destaque para aquilo que é bonito e que a gente quer destacar, tá? Então, o contorno, a parte escura do contorno serve para esconder e a parte de iluminação, a parte mais clara, traz para frente e dá destaque. Por que a gente usa, né, aquele contorno aqui abaixo dos olhos? Porque a gente quer justamente dar destaque para os nossos olhos e deixar eles mais aparentes, digamos assim. Por que a gente usa esse contorno aqui na bochecha? Porque normalmente, né, alguns rostos eles precisam de mais ângulo, né? A gente precisa dar ângulo para o nosso rosto e de deixar ele mais parecido com o formato oval, que é o formato, né, de proporção ideal do rosto, tá? O contorno ele pode ser tanto em creme quanto em pó, ele pode ser feito das duas formas, pode ser feito também em creme e em pó, tá? Eu costumo fazer o contorno em creme e depois eu selo com um pó mais escuro a parte onde está mais escura e selo com pó mais claro onde está mais claro. Então eu costumo usar as duas técnicas às vezes na maquiagem, mas tu pode usar só o contorno cremoso ou só o contorno em pó. Além disso, acho que é importante a gente falar sobre a forma que o contorno vai ser feito em cada rosto, tá? Cada pessoa tem as suas características específicas, tem um formato de rosto diferente e cada rosto então pede um tipo de contorno diferente. Não adianta a gente sair fazendo o tipo de contorno que todo mundo faz se não é o contorno que o nosso rosto precisa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a testa grande, não adianta. Se eu não tenho a testa grande, se eu tenho a testa pequenininha, não adianta eu encher de corretivo escuro aqui em cima pra esconder uma coisa que eu já tenho tão pouco. Então, né, não adianta a gente, né, ficar repetindo o que todo mundo faz ou o que tu viu na internet e achar que é o que precisa pro teu rosto. Por exemplo, se tu tem um nariz fininho, tu não precisa fazer o contorno no teu nariz. Tu só precisa fazer o contorno no nariz se o teu nariz for muito grande e tu queira disfarçar ele, tá bom? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar e sempre importante então também a questão da cor do contorno que tu vai usar. É sempre importante que na parte que tu vai clarear, tu use sempre um corretivo ou um pó de 1 a 2 tons mais claro que o teu tom de pele e a mesma coisa quando tu for escurecer, então 2 tons acima do teu tom de pele para não ficar aquela coisa... Peraí que tá passando um caminhão. Pra não ficar aquela coisa muito chamativa e pouco esfumada, tá? Sempre importante que o contorno seja bem esfumadinho e eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz o contorno que eu tô usando agora. Então vem comigo que eu vou começar aplicando a base em todo o rosto. Então uma coisa que é importante ressaltar é que o corretivo que a gente vai usar para clarear, para iluminar o nosso rosto, não é o mesmo que a gente vai usar para corrigir a olheira e para corrigir as imperfeições. O corretivo que a gente vai usar para corrigir as imperfeições da nossa pele e as olheiras tem que ser na mesma cor da nossa pele, do nosso tom de pele. Então eu vou fazer aqui só para corrigir a olheira.
podem ver que ele é um tomzinho mais claro, mas não é um tom tão claro. E aí na câmera até tá parecendo que ele é mais clarinho. E agora sim, eu vou vir com o corretivo mais clarinho e um pincel. Vou pegar um pincelzinho língua de gato. E aí sim que a gente vai fazer aquele triângulo invertido para fazer a iluminação. Tive que parar o vídeo porque tinha um cachorro aqui batendo na porta. E então, além da região abaixo dos olhos que a gente quer iluminar, quer trazer pra frente, a gente vai iluminar aqui acima do vizinho da boca, aqui um pouquinho no queixo. A gente vai fazer aqui no nariz bem fininho, tá? No topo do nariz bem fininho. E aqui no comecinho da testa. Então esses são os pontos que a gente quer iluminar. Tem gente que ainda ilumina um pouquinho aqui abaixo do contorno. Eu não gosto de fazer isso muito no meu rosto, porque como eu falei, né, cada tipo de rosto pede um tipo de contorno diferente. Já derrubei. E agora vamos para a parte mais escura do contorno. Eu vou pegar É sempre importante assim, ó, a parte de iluminação tem que ser de 1 a 2 tons mais claro do que o nosso tom de pele. E o contorno escuro tem que ser de 1 a 2 tons mais escuro do que o nosso tom, tá? Pra não ficar aquela coisa também muito chamativa. Então eu vou pegar, ó, eu faço um risquinho com o pincel e depois eu venho com a esponjinha pra esfumar. O meu rosto, como eu não tenho a testa muito grande, eu sempre vejo que eu preciso dar uma arredondadinha nele, então eu faço um pouquinho de contorno aqui nas laterais, tá? Mas é bem pouquinho, não é muito. Eu vou dar umas batidinhas aqui. E na raiz do cabelo eu não sinto necessidade de fazer em mim, tá? E aí, no nariz, vai depender também do teu tipo de nariz. Se o teu nariz é mais gordinho, se ele é mais fininho, talvez não precise fazer. Eu sempre faço assim, ó, eu puxo aqui uma linha lá da sobrancelha. E a gente faz bem rente essa linha clara que a gente fez antes, tá? E eu paro por aqui. Passo um pouquinho de contorno aqui embaixo, ó. Pra dar uma levantadinha nele. E puxo aqui pro lado. Agora, como esse contorno é molhado, é importante que eu venha com a esponjinha úmida pra espalhar esse contorno, tá? Então eu vou umedecer ela aqui com uma água fixadora, alguma coisa assim.
E eu vou começar, então, na parte mais clara, tá? Lembrando, né? Dando batidinhas. Leves batidinhas. Cuidando para não invadir a parte do contorno escuro. Vocês vão me perguntar, é obrigado fazer esse contorno molhado? Não, olha, gente, eu muitas vezes não faço em mim, tá? Faço mais o contorno seco, né, em pó, que eu acho mais fácil de esfumar. Então, se tu não tem prática e não quiser fazer e acha que não precisa corrigir nada no teu rosto, né, acho que fica a critério de cada um, né, a gente sabe o que agrada na gente e o que não agrada. Aqui no nariz a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Pra não deixar... Então eu dou uma apertadinha assim na esponjinha, que é pra não deixar a outra cor invadir. Agora com o outro lado da esponjinha, eu vou dar uma umedecidinha aqui também. Eu vou espalhar o contorno escuro. É importante esfumar bem esse contorno, porque é pra parecer uma coisa natural, tá? É pra parecer a sombra natural do nosso rosto. Outra coisa que eu acho importante é a gente depois não passar o mesmo pó em todo o rosto. Porque senão já vai, né, tirar um pouquinho desse contorno que a gente fez. Então o que eu faço? Eu venho com um pó mais claro nas partes onde eu quis iluminar e um pozinho um pouquinho mais escuro onde eu quis fazer o contorno escuro. Então tudo que a gente usar cores claras aumenta e cores escuras diminui. Então eu gosto desse contorno aqui, assim, na lateral, porque eu acho que como o meu rosto ele é mais retangular, ele dá uma angulada no meu rosto e fica mais legal. Tem que dar uma diminuir um pouquinho a luz pra depois mostrar pra vocês como é que fica mais de perto, porque aqui tá batendo luminosidade, batendo muita luz, e aí não tá dando pra ver. Então, depois que eu esfumei tudo, eu só venho nessa transição aqui, onde tá o claro pro escuro, pra gente deixar mais harmônico. O contorno tá bem esfumadinho. E agora eu vou aproximar um pouquinho, diminuir um pouquinho a luz pra mostrar pra vocês como é que fica. Zoom da humilhação, né? Mas só pra vocês verem, então, como o contorno ele não pode ficar muito aparente, ó, tá vendo? Aqui a gente fez o contorno escuro, mas ele não tem uma linha, um começo nem fim. Essa é a jogada do contorno. Não ter começo nem fim. E claro, como eu falei, né, ele bem esfumadinho, ele fica uma coisa mais natural. Mas quem gosta de um contorno super aparente também não é um problema. Eu sempre digo que dentro da maquiagem não existe certo nem errado. Existe o que tu gosta e existe o que, né, cada um vai gostar de uma coisa diferente. Seguinte, se tu então tem mais dificuldade, acha que não vai conseguir fazer o contorno cremoso, eu sempre digo então, pra começar fazendo o contorno em pó, que ele é um pouco mais fácil e se tu errar a mão um pouquinho tu consegue corrigir, ou seja, eu sempre digo assim, deixa a base secar um pouquinho antes de fazer o contorno, tá? Então deixa a base secar um pouquinho, passa aquele pó mais clarinho aqui, deixa secar um pouquinho e depois vem com o pó escuro e esfuma. Se tu errou a mão
no pó escuro e ficou muito escuro, vem com o pó da cor do teu rosto e apaga um pouquinho, vem com uma esponjinha e vai apagando ele um pouquinho, depois tu consegue corrigir e ir esfumando sempre com o pincel, sempre esfumando com a mão leve, tu vai conseguir esfumar e dar o efeito que tu quer, tá? Mas então, é isso. Tá meio estranho assim, né, eu toda branca, parece branca, sem rímel, sem sobrancelha corrigida, com essa boca de morta. Mas é isso, hoje eu queria mesmo ensinar vocês a fazer o contorno cremoso. Em uma próxima oportunidade eu posso falar pra vocês sobre o contorno em pó, tá bom? Um beijo e até o próximo!